Evangelho de Mateus, capítulo 18. Queria trazer um ensino. Acho que ensino é importante, né? Jesus diz lá em Mateus 22, 29: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Dois motivos pelos quais nós erramos: não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando você não conhece a palavra, aí você age conforme o seu achômetro. E na maioria das vezes não dão certo. Não dá certo. Que Deus honra a sua palavra, né? Jeremias 1,12, ele diz assim, pergunta para Jeremias, né? O que é que você vê, Jeremias? No versículo 11, ele diz: eu vejo uma vara com uma amendoeira, assim, eu vejo... Ele começou a descrever a visão que ele estava tendo, o profeta Jeremias. E Deus então responde para ele o seguinte: viste bem, porque é isso mesmo, essa analogia está boa. Viste bem, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então velar significa vigiar, né? Velar, velório. As pessoas vão no velório, eles ficam em vigília, eles ficam cuidando do corpo. Então velar é isto. Então quando Deus nos dá uma palavra, ou então quando Ele permitiu o registro das Escrituras, da palavra, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele cada dia, cada momento, Ele cuida para que ela se torne verdade. Portanto, se Deus falar alguma coisa para você, Ele pode falar através da palavra, Ele pode falar através de algumas pessoas, mas uma coisa é certa: se Ele falou, Ele vai conduzir tudo, Ele vai orquestrar todas as coisas para o cumprimento daquela palavra. Assim como você, quando dá uma palavra, você fica empenhado em cumpri-la, porque é a sua honra que está em jogo, não é assim? Você diz: eu vou. Às vezes acontece um monte de coisa no dia, tudo para você não ir, mas você fica pensando: mas eu dei a minha palavra que eu ia. Eu dei a minha palavra, eu estou com dor de cabeça, eu estou com enxaqueca, eu estou com não sei o quê. Mas você empenhou a sua palavra, você empenhou a sua honra, então você se esforça, você se empenha para cumprir a sua palavra. Se você age assim, imagine Deus. Eu aprendi há muitos anos atrás aqui nessa comunidade que o dia que Deus deixar de cumprir a sua palavra, Ele deixa de ser Deus. E, portanto, eu queria que você atentasse a esse ensino que nós vamos trazer aqui hoje, que eu creio que vai ser importante nesta série que estamos fazendo no mês de novembro agora, Famílias que Vencem. Então vamos abrir aqui. Pode botar o slide de abertura para mim aí, que o tema que nós vamos trabalhar aqui hoje, ó. Famílias que vencem, perdoam. Você pode dizer isso, por favor? Famílias que vencem, perdoam. Só faltou o perdoam ali, mas você vai gravar isso e é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Se você quer ter uma família vencedora, um casamento abençoado, filhos abençoados, você precisa aprender sobre o princípio do perdão. Você e eu precisamos aprender isso. E eu vou ler dois textos iniciais aqui e depois nós vamos discorrer sobre um ensino muito simples, mas muito importante, que a gente tem explorado bastante nos nossos encontros Vida Vitoriosa. Eu vou fazer hoje uma degustação para você aqui do que acontece no nosso encontro Vida Vitoriosa, aquele retiro que a gente sai. Agora nós vamos fazê-los em 2 etapas aqui na sede, mas é uma coisa aprofundada sobre libertações que nós precisamos ter na nossa vida. Então, Mateus capítulo 18, versículo 21, a palavra de Deus diz o seguinte: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? O ser humano é assim, né? Quantas vezes?
Até quando? Até quando, Senhor? Pedro está perguntando. Quantas vezes? E Pedro, sabedor do que acontecia naquela cultura judaica, que existia um conceito entre eles que o perdão deveria ser dado 3 vezes. Se perdoar 3 vezes. Depois disso, então, Pedro, sabendo disso, para ficar bem com o chefe, ele falou assim: Senhor, até 7 vezes? Quer dizer, ele subiu a régua lá para cima, né? Como dizendo, sou bom mesmo. Versículo 22, Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7? 7 vezes 7? 49. Você quer saber quantas vezes? 490, então, por dia. Aí você, já outro texto vai ajudar a gente aqui também. Jesus vai lembrar esse princípio do 7 aqui. Mas a questão aqui a questão não é que não é numérica. Jesus está querendo dizer assim: olha, sempre, todas as vezes. Mas quantas vezes? Todas as vezes. Mas se ele errar de novo, perdoa de novo. Mas se eu não quiser perdoar, daqui a pouco você vai saber o que vai resultar nisso. Mas eu não quero perdoar. Ótimo, a escolha é sua. Você vai fazer uma escolha aqui hoje. Versículo 23 agora. Por isso, aí Jesus conta uma parábola para ensinar o princípio. Faz uma analogia. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. É a versão da NVI dizendo que não dava nem para contar quanto era, né? Nas outras versões mais antigas fala lá 10 mil, não sei o quê. Mas é uma quantia impagável, é trilhões o negócio. Foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou livre para permanecer, a cuidar da vida dele, deixou livre para seguir em frente. Mas, quando aquele servo que teve toda a sua dívida perdoada, encontrou um dos seus conservos, encontrou um parceiro, um colega de trabalho, alguém do seu relacionamento, que lhe devia 100 denários, que não era nada, era uma merreca perto do que ele devia, agarrou-o e começou a sufocá-lo dizendo: paga-me o que você me deve, paga-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, teve a mesma atitude, note que ele teve a mesma atitude, caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, perdoei-te, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu amigo como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração
ao seu Senhor. O que é que o Pai Celestial fará com aqueles que não perdoam os seus ofensores? Vamos ver se você entendeu a leitura. Acabei de ler aqui. O que é que o Pai Celestial faz com aqueles que se julgam muito justos ou muito limitados e não perdoam os seus ofensores? O que é que o Pai Celestial diz que vai fazer? Vai entregá-lo para quem? Torturadores. Para espíritos atormentadores. Para verdugos. Então, você tem a opção nesta manhã. Ou você perdoa de coração, não de boca para fora. Ou você então fala, não, eu quero ver esse negócio, esses verdugos. Quero ver esses caras de perto na minha vida. Quero ver se eles são fera mesmo. Quero que esses demônios todos venham aqui para me atormentar. Eu quero ver. Quantos querem essa opção aí? Não estão afim não, né? É mais barato perdoar. Espírito Santo de Deus, toma esta simples mensagem desta manhã e torna a profecia para o coração de todos aqueles que estão participando deste culto, quer presencial ou pela internet, que a tua palavra, que jamais volta vazia, pregada hoje aqui neste púlpito, se transforme em profecia, que encoraja, edifica e consola, que confronta e que traz libertação em nome de Jesus. Amém. Agora abra Lucas capítulo 17 comigo. Lucas capítulo 17, ainda sobre o mesmo assunto, versículo 1. Lucas 17, 1. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. É inevitável. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor neste momento, que ouviram isso, o que eles disseram? Senhor, não vamos precisar de muita fé para isso. Segundo alguns caras que eu andei pesquisando, foram uma das poucas vezes que os apóstolos, os discípulos de Jesus, fizeram esse pedido: aumenta a nossa fé, Senhor. Eles eram caras que tinham visto milagres pra caramba, já estavam fazendo milagres aqui nessa oportunidade, já tinham recebido a grande comissão lá atrás. Lucas 10, a coisa já tinha acontecido, poder para isso, poder para aquilo, eles estavam curando enfermos e tal. Ó, que chegou na questão do relacionamento, que Jesus falou para eles assim: olha, se o teu irmão pecar contra você, porque aqui tem duas situações. Primeira situação é de você ser o ofensor. Vamos voltar aqui? Nós vamos trabalhar isso bem calmamente hoje, para você sair daqui hoje com a sua mente muito clarificada, e você vai tomar as decisões na sua vida a partir de hoje, com as coisas que você carrega atualmente e com aquelas que virão. Mas você não vai sair daqui sem instrução hoje. Salmo 119, 130 diz: a exposição da tua palavra traz luz e sabedoria aos mais simples.
Então o meu propósito aqui nesta manhã é trazer ensino para você. Não é uma devocionalzinha aqui, uma aqui, vamos orar e tal. Tem esse momento, mas o momento é que hoje você está com a mente fresca, domingo de manhã, né? Nós vamos trazer o ensino aqui hoje. Então presta atenção aqui, que eu vou fazer uma leitura aqui novamente. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, ou que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Tropeço significa escândalo, escândalo significa tropeço. É inevitável que aconteça no mundo. Você já deve ter promovido escândalo para muita gente. É inevitável. Ser humano é falho, é limitado. Então, você quando erra, você quando peca, você torna-se escândalo para outros. Quando um pai peca na família, ele escandaliza seus filhos. Quando uma mãe grita com seus filhos, quebra coisa de casa, os filhos ficam escandalizados. Não ficam? Meu Deus, minha mãe vai na igreja, é líder de uma célula. Como? Então ele fica escandalizado. O que é isso, ficar escandalizado? É você ficar ofendido. Deixa eu abrir a definição dessa palavra aqui no grego para você. A palavra escândalo significa escandalon, que significa também uma armadilha ou um gancho. Significa uma cilada. Significa um impedimento colocado no caminho que faz alguém tropeçar e cair. Então, veja, quando você peca, quando você erra, quando você falha, quando você tem um problema lá no seu trabalho, que você comete um pecado na frente dos seus amigos que nem da igreja são, você promove um escândalo ali. Você coloca pedras de tropeço diante daquelas pessoas, porque elas se sentem ofendidas. Então essa palavra tropeço, essa palavra escândalo significa uma armadilha. Se você quer saber mais sobre isto, compre e leia 2, 3 vezes o livro do John Bevere, A Isca de Satanás. Quantos já leram esse livro? Vocês estão perdendo um antídoto violento. Corre atrás dele. Na internet também tem os vídeos dele falando desse tema, A Isca de Satanás. Então eu estou lendo aqui, eu tenho uma Bíblia que eu recomendo para você também. Ela é uma Bíblia que tem a Oliver Tree, ela tem as definições das palavras no original. Então eu estou lendo aqui no meu smartphone para você ter entendimento, que isso aqui ajuda a gente. Então, esta palavra escândalos, é inevitável que venham os escândalos. É uma armadilha, é qualquer impedimento colocado no caminho que faz alguém tropeçar ou cair. É um tropeço que faz uma pessoa naufragar na fé. Então Jesus está dizendo assim, olha, cuidado com o seu pecado. Não é com o meu, não é o meu, é com o seu. Estou falando para você. Ah, para quem o Osmar está falando? Ele fala assim, ele está falando para mim. Porque eu estou falando para mim. Cuidado com os seus pecados, porque eles podem gerar escândalos. Eles podem ser pedras de tropeço para outro. E olha, ai da pessoa por meio de quem os escândalos acontecem. Se você promove escândalo, Deus está dizendo, cuidado. Cuidado. Ai de quem é promotor de escândalo. Melhor fora que se lhe pendurasse no pescoço uma pedra grande e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Quantas vezes você já não deve ter ouvido filhos que falam assim, meu pai tem 2 caras. Meu pai é uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Ele está promovendo escândalo. O meu chefe diz cristão, quer fazer devocional aqui na empresa, meu patrão, mas ele é injusto. Está promovendo escândalo.
Minha mãe participa das mulheres intercessoras, mas aqui em casa ela é uma doida desvairada, grita, só falta tacar as coisas na gente. Há uma vez eu estou lembrando aqui que ela tacou um negócio em mim, ela tacou um tamanco em mim e eu desviei, senão eu tinha quebrado a minha cara. Isso promove escândalo. Promove escândalo. Você empenha a sua palavra e não cumpre, você cria pedra de tropeços. Você está pondo, e Jesus falou assim, ó, cuidado, cuidado, você promotor de escândalos ou promotor de tropeços, cuidado, é melhor que você amarrasse uma pedra no seu pescoço, se lançasse no mar, do que você fazer pecar os pequeninos, porque tem pessoas na igreja, na casa, no trabalho, que são esses pequeninos, que eles não têm maturidade, quando eles são ofendidos, eles não suportam, não aguentam, e aí Deus está dizendo, é por causa desses, Tantas vezes, meus irmãos, eu tive vontade de chutar o balde. Você já teve vontade de chutar o balde já? Sabe por que eu não fiz? Por causa disso aqui. Que eu falei, eu vou escandalizar muita gente. Vou escandalizar meus filhos. Vou escandalizar meus irmãos. Isso chama-se temor. E às vezes é ter medo mesmo. Jesus disse isso seriamente. Porque se você promove escândalo a esses pequeninos, meu amigo, corre para acertar logo. Do outro lado da moeda, teu pai, tua mãe, teu professor, teu chefe, teu líder errou. Como é que você faz? Perdoa. Se ele errar 7 vezes no dia, perdoa 7. Perdoa todas as vezes que ele errar. Quando Jesus falou isso para os seus discípulos que andavam com ele, ele falou, Senhor, difícil discurso aí, aumenta a nossa fé, que não vai ser fácil não. Aumenta a nossa fé. Então, com base nessas duas premissas bíblicas, Mateus 18, Lucas 17. Mateus 18 diz que um homem foi perdoado de uma enorme dívida. Esse homem é você. Esse homem sou eu. Aí alguém comete um pecado contra você. E você fica irado, fica ofendido, você engole essa isca de Satanás, você fica escandalizado com aquilo, você insere dentro do seu coração aquele peso, aquele ressentimento, e decide não perdoar. Jesus está dizendo assim, então, prepare-se, porque você vai ser atormentado. Você estará dando uma autorização legal para espíritos demoníacos virem atormentar você. E esse atormentar vai fazer com que eles tenham autoridade para colocar doenças em você. Tudo por causa da autorização que você deu. Ah, mas é o pecado do outro. Não, é a autorização que você deu. Do pecado do outro já tratei, que é o escândalo. Não promova escândalo para ninguém. Promoveu, acerte. Errou, corra para acertar. Restitua aqueles que se precisa restituir. Esse é o lado do ofensor. Mas quando você é ofendido, que é o outro lado, você precisa liberar perdão urgente. Por quê? Porque você foi perdoado. Você foi perdoado. Deixa eu criar um cenário aqui. Vem aqui, Gustavo Xavier. Vamos fazer uma encenação para você, que eu quero desenhar um negócio aqui. Vai ficar desenhado. Eu quero saber. Você não vai perdoar hoje, não é porque você não entendi. Como não entendeu? Você tem que ter entendido. Nós estamos nos matando aqui para fazer o melhor para você. Suponhamos que eu e o Guga comecemos um negócio. O Guga é um cara artista, você vê aqui, calça de artista, bota de artista, camiseta preta e tal, né?
disfarçar os músculos dele. Suponhamos que nós montamos uma agência de comunicação, marketing digital, música, criação, vamos fazer tudo, vídeos, filmes e tal. Só que montamos a seguinte sociedade, isso é muito comum acontecer, se você entender que é para você mesmo, tá? Beleza? Osmar mandou um recado para mim, é para você mesmo. É Deus falando com você, é profecia mesmo. Montamos um negócio, só que o Google é o artista, os contatos são dele, eu só tenho a grana, porque eu tenho grana. Tenho dinheiro. Google, vamos fazer um negócio junto, vamos embora, vamos fazer uma sociedade. Você entra com o trabalho, eu entro com o dinheiro. Osmar não tem dinheiro não tem problema. Vai aí, quanto vai custar? 500 mil, vamos montar esse negócio. E o negócio vai, e vento e popa, clientes, tal, trabalhamos. De repente o Guga, eu vou botar ele aqui na posição de vilão, pisa na bola comigo. Comete erros aqui, peca contra mim ali e tal, falha aqui, falha lá, é desonesto comigo e eu começo a desconfiar, porque eu controlo a grana. Eu começo a ver que a grana está sumindo as coisas, negócio que ele fez por fora e tal. E aí nós sentamos e falamos, assim não dá. Vamos romper essa sociedade. E eu sou honesto com ele. Ele falou, você não está sendo honesto comigo. Então não dá mais para a gente continuar. Não, eu fiz, ele nega tudo. Ele não reconhece, não pede perdão aqui. Ele nega tudo. Não, você também, eu já estava cansado, eu estava pensando mesmo em sair, beleza. Aí o Guga rompe a sociedade. Não, fica tudo para você. Aí o escritório, tudo, lá na Paulista, bonito, né, que nós tínhamos lá, e uma conta louca para pagar todo mês, fica para mim. O Guga vai, eu falo, não, eu vou mesmo, me livrei dele. Ele vai se dar mal e eu vou me dar bem, porque ele foi o ofensor. Beleza. O Guga sai, passa um tempo, ele resolve mudar. Muda lá para Fernando de Noronha. Fala, vou viver agora a vida. Pega a Juliane, pega os 2 filhos, vai lá para Fernando de Noronha. Fala, vou tocar violão, vou adorar a Deus aqui. Mas chega lá, os contatos todos são deles. Ele era o artista, ele era o comercial. Aí os caras vão atrás dele. Não, você precisa fazer trabalho. Eu quero saber. Peguei lá uma grana boa. Eu entrei com nada e saí com 2 milhões. Eu quero viver minha vida tranquilo. Não, vamos fazer trabalho. Ele abre uma agência lá em Fernando de Noronha. De frente para o mar, assim, vidraçado. Está vendo a cena? Só que eu não sei disso. Eu estou esperando o quê? Porque ele é ofensor. Eu estou esperando que ele se dê mal. Aí, tanta insistência, mas lá no meio do caminho, ele está indo para Fernando de Noronha, de mudança, ele com a Juliana no avião e tal. O Espírito Santo lembra ele dessa ofensa que ele cometeu. E ele é um cara aqui, que participava da igreja aqui, cantava até domingo aqui, lembra? Domingo de manhã. Aí ele fala assim, Ju, eu pisei na bola com o Osmar. Estou constrangido. Vamos orar sobre isso? Ele era crente, lembra que eu não ia fazer uma sociedade com um infiel. Ele era crente. Aí eles oram, pedem perdão a Deus, Senhor, nos perdoa e tal. Ele fala assim, Senhor, prepara uma oportunidade para eu falar com o Osmar, acertar tudo isso com ele. Mas Senhor, eu quero olhar no olho dele, eu quero pagar um almoço para ele, num restaurante bom, um bacalhau e tal. Mas prepara esse momento, mas ele está indo. Quando o Senhor preparar isto, eu volto e acerto com ele. Ou levo ele lá para Fernando de Noronha, ele está indo. Aí chega lá, ele vê uma casa bacana, uma casa simples assim, em cima de uma pedra, virada para frente do mar, monta a agência dele e começa a trabalhar. E como ele trabalha com marketing digital, ele vai postando tudo. Postando a casa construindo, postando. E eu, que não queria saber do Guga, o que eu faço? O que normalmente as pessoas fazem? Vai perseguindo o cara na rede social, não é nem seguindo, é perseguindo. Aí eu vejo ele mudando. Eu falei, miserável. Mas ele vai se dar mal, esse avião vai cair. E o avião aterriza. Ele mostra a construção da minha casa, stories lá, né? E tal. E eu falo, essa casa vai ruir. E não rui. A casa fica linda. E eu morando aqui num apartamento de 60 metros aqui na Vila Formosa. E ele lá. Daqui a pouco, ó, Deus está falando já. Daqui a pouco, eu estou esperando o mal dele. Todo dia eu estou esperando. Todo dia eu vou dar uma conferida na rede social, porque a desgraça vai acontecer a qualquer momento. Só que ele pediu perdão ao juiz. E o juiz o perdoou. E ele começa a ser abençoado. E eu esperando que ele seja amaldiçoado.
Mas ele já se acertou, porque o primeiro pecado que você comete quando você comete é contra Deus, não é contra os homens. Deus o perdoou, a graça de Deus o favoreceu. E eu não sei das coisas, porque ele só posta as coisas assim, da empresa e tal, da vida, né? Ele não posta que ele está indo à igreja, ele não posta nada, que ele está orando, ele não posta nada disso. Eu acho que ele é um canalha, mas ele não é. Eu fico esperando que ele se dê mal e ele vai se dando bem. O que vai acontecendo comigo? Eu vou dormir e acordar, vou dormir, almoçar e vou acordar, almoçar e dormir pensando no Guga, esperando que ele se dê mal. São espíritos atormentadores que vão me atormentando aqui. Aquele veneno vai ficando dentro de mim. William Shakespeare diz o seguinte, que guardar rancor é como você tomar veneno diariamente, na expectativa de que seu ofensor morra. Ele é o ofensor, eu sou ofendido. Eu vou tomando veneno todo dia. E aquilo vai fazendo mal, e aquele negócio vai fazendo mal. Daqui a pouquinho eu desenvolvo uma úlcera. Daqui a pouquinho me dá uma taquicardia, me dá um estresse, me dá uma depressão, porque eu estou amargurado. E outra coisa que eu vou fazendo, eu começo a amargurar outros. Eu começo a amargurar minha esposa. Olha esse miserável aqui, ó. Eu chamo o Vitor, ó, tá vendo? Lembra aquele cara? Olha o que ele fez. Olha aquela situação que ele está agora. E eu vou amargurando, porque Hebreus 12:15 diz assim, que ninguém vos prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura crescendo em você contamine os outros. Eu estou esperando a morte dele, a desgraça dele, Deus só está abençoando, porque ele acertou com Deus, pediu perdão. Osmar, ele devia acertar com você. Lembra que ele falou de pagar um bacalhau para mim? Passaram 2 anos. Aí depois de 2 anos, aconteceu uma oportunidade, nós nos acertamos. Mas nesses 2 anos, eu estive mal. Eu passei mal. Eu estive debaixo de verdugos, de espíritos atormentadores, que iam me oprimindo de manhã, à tarde e à noite. É isto que acontece quando você não perdoa os seus ofensores. Vamos louvar a Deus para a vida do Guga, que ele não é nada disso, não. Ele é uma bênção. Deu para entender? Quer que continue pregando? Quer que desenhe? Então, já que você está entendendo, vamos lá, Lucas, agora acelera aí. O que é perdão, então? O que é o perdão? Vamos conceituar a coisa. O perdão é um processo mental e espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou a raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Porque tem um detalhe aqui, ó. Tem pecados que você comete que os outros se perdoam, mas você não se perdoa. Você peca contra a sua família, você peca contra a sua mulher, seu marido. Ele fala, não, bem, está perdoado. Mas o pecado foi tão grave que o diabo vem com tanta acusação que você fica todo dia dizendo assim, como é que eu fui canalha assim? Como é que eu fui falhar assim? Como é que eu fui errar assim? Deus já te perdoou, os ofendidos por você já te perdoaram e você não se perdoa. Tem casos assim, principalmente com os perfeccionistas, e eu sou um deles. Decorrente de uma ofensa, pecados, diferenças, erros, enganos ou fracassos. O que é perdão? É a firme decisão de absolver alguém ou a si mesmo de condenação. A pessoa que te ofendeu merecia condenação, mas você vai lá e absolve ela. Fala, não, está retirado. Você merecia o castigo, mas você recebe o perdão que Deus te deu. Está absolvido, está livre. Vamos ler juntos ali? O perdão não é um sentimento, mas uma decisão de obedecer à palavra de Deus com o... Vamos ler de novo, por favor? O perdão não é um sentimento. Eu não estou sentindo vontade hoje. Não tem isso. O perdão não é um sentimento, mas uma decisão de obedecer à palavra de Deus com o coração. Para Deus, perdão não é uma questão de opção, é um mandamento.
Se não obedecermos numa situação nova com a mesma pessoa, jogamos mais sujeira e sofrimento para baixo do tapete. O que é o perdão? Perdão, dizia alguém, que é uma perda grandona. Perdão, perda, perdão, entendeu? Quem perdoa sempre perde alguma coisa. Tem que abrir mão. Daí a dificuldade de nós perdoarmos alguém. Se você perdoa uma dívida, perde dinheiro. Deixa eu falar uma coisa. Se alguém deve para você e não tem condição de pagar, perdoa logo. Você vai sofrer menos. Ou então esquece aquela dívida. Vai para a pessoa e diga assim: sabe aquele dinheiro que você me deve? Não tem. Quando você puder me pagar, porque a pessoa começa a fugir de você. E você começa a escauteá-la nas redes sociais. Ela faz uma festinha na casa dela, posta uma mesa com bolo assim, você fala: miserável. Para pagar meus R$500 não paga, mas dando festa, festão. Não é você que fala, alô, não é você que fala, são os espíritos atormentadores que trarão para você. Não vou ver rede social, Osmar, mas ele vai mandar um emissário para trazer para você. Você não sabe. Fui lá numa festa, não te convidou? Ainda não te convidou, porque ele está com barreira com você. O negócio vai ficar estreito. Quer ir embora? Dá tempo de ir embora ainda. Quer levantar e ir embora? Eu fecho os olhos aqui, eu fico de costa. Contar até 3. Quem quiser ir embora, vai. 1, 2, 3. Não deu tempo. Se você perdoa uma dívida, perde dinheiro. Se perdoa uma ofensa, perde a razão. Ou então o orgulho. Eu ouvi um irmão dizendo uma vez, o Masao Sugihara: Osmar, eu aprendi uma coisa: é melhor perder a razão do que perder seu irmão. Perca a razão, mas não perca o seu irmão. Perca a razão, mas não perca o seu casamento. Perca a razão, mas não perca o seu emprego. Eu não levo desaforo para casa. Leva sim, engole tudo, vai. Engole, põe água assim, engole. Coca-Cola, que faz digestão mais rápido. Engole. Perca a razão, mas não perca o dinheiro, não perca emprego, não perca trabalho, não perca casamento, não perca filhos. Não perca seu G100, não perca seus líderes, não perca a comunhão com os irmãos. Mas quem perde perdoando ganha cura e bênção de Deus, cujo valor é incalculável. O que é o perdão? Mais um. Não é um esquecimento total. Eu vou perdoar e vou esquecer. Não. Perdão não é amnésia absoluta, não. Você vai lembrar. Mas quando você lembrar, aquilo não vai ter efeito negativo sobre você. Você quer saber se você perdoou do coração? Você é capaz de lembrar da situação, lembrar da pessoa, e aquilo não te faz mal, não te afeta. Você pode encontrá-la no corredor do shopping Helena Franco, ela vir na sua direção, com um sorriso no rosto, e você abraçá-la. Mas se você não perdoou do coração, você vai dar um abraço falso, ou você vai entrar na primeira loja, que mesmo sem, vai comprar coisas sem precisar, para desviar dela. Quem perdoa pode até lembrar esta situação, mas o efeito destrutivo na alma não existe mais. Exemplo: você olha uma cicatriz, você pode lembrar que um acidente, mas aquilo não dói. Eu tenho uma cicatriz aqui, se você chegar perto de mim, você vai ver. Foi um tumor benigno que eu tive quando eu era criança, foi curado por remédio caseiro, e ficou uma cicatriz. Fiz a barba ontem à noite, passo o gilete aqui assim, não sinto nada. Eu lembro dele, todas as vezes eu lembro, olho no espelho e lembro, tive um tumor aqui, estou falando para você agora. Mas isso não me dói. O perdão verdadeiro é isto. Fica até uma cicatriz, mas aquilo não te afeta mais, não dói.
O perdão nasce de uma consciência bíblica, do quanto somos falhos e de como Deus nos perdoou em Cristo. Só é capaz de perdoar aquele que tem a consciência, a convicção, a revelação de que foi perdoado, senão não consegue perdoar. Seguindo, perdoar então é queimar uma promissória. Está lá aquela nota promissória, devo, você, pagarei, você perdoa, você rasga ela. É ficar em paz, é deixar a outra pessoa em paz também. Perdoar não é guardar rancor, mas é não prender-se ou prender alguém emocionalmente. Perdoar é não pecar contra Deus e sua palavra que manda perdoar. Os sentimentos negativos de autocomiseração, a dó de si mesmo, o espírito crítico são resultados de falta de perdão. Presta atenção aqui, vou destacar duas coisas aqui para pontuar bem bacana para você. A autocomiseração, miserável, olha o que ele fez comigo, veja a minha situação agora, olha o dano que ele me causou. A autocomiseração. E o espírito crítico são resultados da falta de perdão. Ou você se torna o injustiçado, o dodói da parada, ou então você critica tudo o que se faz. Tudo que a pessoa faz, você critica. Isto denuncia que você não perdoou de fato. Os sentimentos negativos, é isso que acontece. Uma pessoa ofendida sempre contamina os outros, que eu acabei de dar o exemplo aqui, conforme eu falei agora desse caso que eu criei aqui. Ele precisa de aliados, gente que fique do seu lado, e isto é muito perigoso. Hebreus 12:15. Cuidado, que ninguém vos prive da graça de Deus. Quer ler esse texto? Põe aí na tela para mim, dá para pôr. Hebreus 12, 14 e 15. O 14 também é bom. 12, 14 e 15. É um perigo isso, quando você não perdoa. Porque você vai procurar adeptos, vai procurar aliados. E aí o veneno que está em você vai passando para os outros. Por isso que a Bíblia diz, olha lá, vamos ler juntos ali? Esforcem-se para viver em paz com todos e serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ser santo é você também perdoar, tá? Olha por que eu estou dizendo isso. Olha o 15. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Todo amargurado torna-se amargurador. Todo amargurado torna-se amargurador. Ele vai destilando azedume para onde ele passa. E esses amargurados, eles vão fechando portas dos seus relacionamentos. Ninguém suporta viver com uma pessoa amargurada. Você encosta nela, ela começa a falar da sua dor, da sua ofensa. Ninguém aguenta isso. Sabe aqueles pais que vão chegando numa certa idade, foram muito ofendidos na vida? Ficam azedos. E aí depois os filhos não têm prazer de visitar o pai? Não tem prazer de conviver? Porque sabe que vai chegar ali, vai, ou então tem que se preparar. Teve uma época que o meu pai ficou assim. Um azedume só. Eu pensava 2, 3 vezes em estar com ele, porque eu sabia toda a ladainha que ele ia rezar para mim. Mas eu precisava estar com ele, então eu me preparava. Espírito Santo, me dá graça. Ia orando em línguas no caminho, preparando meus filhos, minha esposa. Aí a minha mulher, como meu irmão morava do lado assim, ela falou, ó, que eu for conversar com meu pai, você vai lá, porque é meu pai, não é pai dela, né? Vai lá para a casa do meu irmão, fica lá com a minha cunhada, bate papo, faz a unha, ela era cabeleireira, né? Faz a unha lá, deixa comigo. Meu pai. Toda vez era aquilo. Cuidado, não deixa a sua alma ficar ácida, azeda. Você vai espantar as pessoas de você. Cuidado. É isso que a palavra de Deus diz. É uma raiz de amargura que brota, vai crescendo, sai da sua boca assim. E você vai contaminando outros. A falta de perdão, voltando lá, Lucas, abre espaço na nossa vida para espíritos atormentadores. Já lemos o texto aí, né?
Portanto, se não perdoarmos, também não poderemos experimentar o perdão de Deus. O Espírito Santo nos dá poder para perdoar. Diga isso, por favor. O Espírito Santo me dá poder para perdoar. Ah, eu não consigo. Diga, seja sincero, fala, não quero. É mais honesto? Eu não quero. Não merece o meu perdão. Ok, perdão é por mérito agora. Você vai mudar a Bíblia. Você merecia o perdão. De todos os pecados que cometeu, todos os erros que cometeu, todas as falhas ao longo da sua vida, você merecia, você era merecedor. Aí Jesus foi lá e morreu por você. Vou morrer, honrar o mérito, vou lá. Não, você não era merecedor também. E ele te perdoou. Pastor Jorge Mitiano, no livro dele, Curados pela Palavra, ele diz essa frase aí, ó. Por meio de Cristo que vive em nós, Cristo vive em mim. Toda hora cantamos, não, mas eu, mas Cristo. Então Cristo está em você. Quantos Cristo habita dentro aqui? Levante a mão. Eita, gente boa para perdoar, hein? Fácil. Aumenta a nossa fé, Senhor. Queremos e podemos perdoar, nos livrarmos de todo o rancor, amamos ao que nos fez o mal, bendizemos aos que maldizem. Mas precisamos decidir fazer isso, a decisão é sua. Se perdoarmos, ficaremos livres. Ao solucionar o aspecto voluntário do rancor, decidir perdoar, o emocional, a amargura desaparece a curto prazo. É uma questão de decisão. A hora que você decide perdoar, a hora que você verbaliza isso, nós vamos fazer uma oração aqui no final, vai ser poderoso o negócio aqui hoje. Você vai sair daqui voando hoje. Aumenta a nossa fé, Senhor. A dor do ofendido. A figura que eu vou mostrar daqui a pouco mostra a relação entre o ofensor e o ofendido. Podemos, ora ser ofensor, ora ser ofendido num relacionamento. Se o ofensor tem consciência do que fez, ele fica com a culpa. Se ele tem consciência do que fez. Porque às vezes o ofensor não tem consciência do que ele fez. Aí que a coisa pega. O Wagner põe até a mão na boca assim. E aí, como é que faz? Tem horas que o seu ofensor não tem noção que te ofendeu. Vamos fazer um raciocínio. Se ele não tem noção que ele te ofendeu, ele vai voltar para você pedir perdão? Não tem noção. Mas se você se sente ofendido, como é que você faz? Nós vamos resolver esse negócio aqui hoje. Você só não vai perdoar se você não quiser. Se o ofensor tem consciência do que fez, ele fica com a culpa. Entretanto, ele pode não sentir culpa porque não sabe que ofendeu outra pessoa. Ele está feliz da vida, cantarolando no mundo. E você lá ofendido, lambendo as suas feridas, ele nem tem noção. Mas o ofendido sempre acha que foi ofendido. Quem leva um tapa nunca esquece. O ofendido sente a dor da ofensa sempre. Vamos às figurinhas ali do Vida Vitoriosa, vai ficar bonitinho para você ali. Ó. Vamos lá. Então aqui tem o ofendido e tem o ofensor. Ofendido à esquerda, ofensor à direita. Quando você não perdoa a pessoa que ofendeu, você fica ligado a ela. Quando você não perdoa a pessoa que te ofendeu, você fica ligado a ela. Lembra do Guga? Ele está lá em Fernando de Noronha, curtindo a vida dele lá. E eu aqui amarrado numa corrente que vai até lá, uma correntona de 3.000 quilômetros. Essa corrente não tem fim. Esta ligação é espiritual e emocional. Trata-se de uma ligação ruim, prejudicial, sustentada pelo rancor. Então, ficamos ligados. Se o ofensor tem consciência de que errou com você, ele sente culpa. A figura que eu usei aqui de exemplo, o Guga teve a consciência de que me ofendeu, porque eu falei para ele, tal. Então, ele sente culpa. Então, no pescoço dele está a culpa e em mim eu estou preso com o rancor. Pode seguir. O rancor contra o ofensor é essa corrente aí. Então ali o ofendido e o ofensor. Estamos presos, atados. Eu desfiz a sociedade para me livrar de quem? Do meu ofensor. Mas como eu não perdoei, eu estou preso a ele.
Gente que desfaz o casamento para se livrar do ofensor. Desfaz o casamento e fica seguindo na rede social o cara a vida inteira. Só não curte, para não aparecer o nomezinho dele ali. E quando escapa o dedo assim, curte. Não consigo entender isso. Não quero saber dele, não quero saber dela. E fico... Não quer mesmo? Quero ver o fracasso. Quero ver que alguém postar uma foto lá do cemitério ali no caixão. Vamos seguir? A dor do ofendido, a corrente do rancor só é quebrada através do perdão. Não importa a distância entre as duas pessoas, ou mesmo se uma delas já morreu. Ei, peraí, tem um detalhe aqui. Como é que você perdoa alguém que já morreu? É fácil demais. Porque o poder de perdoar está em você. Há pessoas, eu já vi isso, vários casos em Vida Vitoriosa, que eu já, depois de ministrar, a gente vai tirando dúvidas, as pessoas vão falando, várias pessoas cujo pai morreu, o marido morreu, o tio morreu, o patrão morreu, e ela está presa ainda a ele. Como é que faz para perdoar? No mundo espiritual, simples. Senhor, eu declaro ele perdoado, ela perdoada. Assim como eu fui perdoado, eu o declaro perdoado. Pronto. Resolve fácil. A amargura brota no coração de quem tem razão. O ofensor deveria pedir perdão, seria o mais lógico, mas talvez nunca o faça, porque ele não tem noção, como eu já disse. Portanto, a pessoa ofendida é quem deve perdoar sem esperar que a outra pessoa lhe peça perdão. Então, existe duas formas de você perdoar. Quando a pessoa, que Jesus disse lá, o teu irmão errou 7 vezes, ele vem 7 vezes, você perdoa ele 7 vezes. Mas e às vezes que ele não tem consciência de que errou? Você não perdoa? Tem que perdoar. É o Mateus 18. A Bíblia se completa. Perdoar. Porque quando você perdoa, você fica livre. Vamos ler juntos a frase do William Shakespeare ali, por favor? Guardar rancor. Copinho de veneno lá, você deixa lá. Segue ele na rede social. Miserável. Aí você toma lá um pouquinho de veneno. Deus vai julgar. Deus é justo. Aí você ora, pega a foto assim e ora. Traz no G100, ora para esse miserável aqui, ó. Para que Deus faça justiça. Deus já fez justiça. A justiça está feita. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça já foi feita. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. É teológica e profunda, hein? Você já foi perdoado de todos os seus pecados? Quantos reconhecem que foram perdoados de todos os seus pecados? Os seus ofensores também foram incluídos nesse perdão? Sim ou não? Tem certeza? Alguém tem uma dúvida aqui para a gente esclarecer agora? Para ficar livre. Está falando de uma grande ofensa que ela sofreu e decidiu perdoar sem que ela... para ficar livre. Então veja, se Deus perdoou você, Ele perdoou seu ofensor também. Como é que você prova isso, Osmar? Romanos 2,11. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Você não é mais bonitinho que o seu ofensor, não. Ah, mas eu sou membro da comunidade da graça. E ele nem na igreja vai, mas ele está perdoado. Mas a vida dele é uma desgraça. Então, ele não sabe que ele foi perdoado.
Tem mesmo? E se ela morreu? O perdão é daqui para lá. Vamos lá no caminho ali, vamos lá na figura agora. Olha lá como é que se libera perdão. Ó. O ofendido perdoando. Somente o ofendido pode remover a culpa do seu ofensor e tomar a injustiça sobre si mesmo, quer o ofensor peça perdão ou não. Você deve abrir mão da sua razão e de quem está certo ou errado. Quem perdoa é o ofendido. É uma iniciativa, é uma coisa proativa. Você não precisa esperar que o seu ofensor reconheça que ele errou com você e volte para pedir perdão. Você não precisa. Porque se ele demorar 2 anos, você vai ficar curtindo esse mal 2 anos? Eu esperei 2 anos do Guga. Eu podia ter falado assim, olha, mas não, vai em paz, Deus abençoe você, aqui está a sua parte, eu quero como cristão, quero abençoar você, vou orar por você aqui, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o Guga, seus projetos futuros, tal, beleza amigão, beleza, dá um abraço aqui, não deu certo na nossa sociedade, mas nossa amizade está acima de tudo, era outra situação, eu não estaria curtindo rancor nenhum, porque isto é esperar que o seu ofensor reconheça e peça perdão. Você pode se colocar num laço desnecessário. E já eu vou matar essa charada aí. Segue, por favor. O ofendido, o que ele faz? Ele entrega a ofensa, ele entrega a dor, o rancor, os pensamentos ofensivos, os pensamentos negativos e o ofensor, tudo a Deus. Pega tudo, põe no pacote e entrega para Deus. Senhor, aqui está a minha dor. Aqui está meu rancor, Senhor. Não aceito, o Senhor está fazendo mal em mim, Senhor. Não aceito mais. Eu declaro o meu ofensor perdoado. A vingança é tua, a justiça é tua. Se eu for fazer justiça, eu posso cometer injustiça e ter que acertar contigo. Então está aqui, Senhor, a minha dor, meu rancor, minha amargura, está tudo aqui, está tudo aqui. Meu ofensor também, está tudo nas tuas mãos. A hora que você faz isso, você fica livre. Quantos querem ficar livre nesta manhã aqui? Aplauda Jesus. Ele vai fazer você livre. Finalizando, como perdoar os nossos ofensores? Vamos ler juntos ali Colossenses capítulo 3, por favor. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Como perdoar os nossos ofensores? Veja que eu pus em caixa alta aí, né? Assim como, volta ali por favor, Lucas. Assim como Cristo vos perdoou. Então agora, eu fiz um questionáriozinho aí para a gente descobrir como é que esse assim como. Essa aqui está a chave, hein, irmãos? Eu quero dizer para vocês que por muitos anos na minha vida eu aprendi que eu só podia perdoar quando o cara reconhecesse e viesse pedir perdão ajoelhado no milho para mim. Tinha que ajoelhar no milho ainda. Não, no milho é exagero. Mas eu aprendi muitas vezes que eu tinha que esperar. Tá bom, vou perdoar. Quando ele vai vir? E ele não vinha. E eu amarrado a ele. Aí no ano de 98, Deus me levou para a Argentina, estou lá num ginásio, eu e um outro pastor, ouvindo um tal de Ed Silvoso pregando sobre, era uma conferência de adoração e tal, o cara subiu lá para falar sobre perdão, eu falei, não entendi nada. Eu falei, eu queria ver o anjo voando aqui, pô. Mas eu estava preso. Aí ele deu essa dica de que é possível você perdoar os seus ofensores sem que necessariamente eles reconheçam que erraram contra você e voltem até você.
E aquilo brilhou uma luz na minha mente, de lá para cá, meu amigo, eu estou perdoando de graça. Nego me fecha na rua, me xinga, eu levanto a mão para fora, Deus te abençoe, está perdoado. Porque eu quero dizer uma coisa para você que eu aprendi também. Quanto maior o nível de expectativa, maior o nível de frustração. Vou repetir. Quanto maior o nível de expectativa, maior será o nível de frustração. Deixa eu descer aqui e fazer um desenho para você. O cara lá do seu trabalho, seu amigo lá que é ímpio, palmeirense, orgulhoso, achando que o time dele já ganhou, aí toda hora te agride. Mas ele é do seu trabalho. Qual o nível de expectativa que você tem que ele trate você bem? O nível que você tem é assim, ó, 30 centímetros. Então quando ele te ofende, a ofensa dele pode ser de 1 metro. Mas a expectativa é de 30 centímetros. Não. Bobão. Ímpio. Né? Acabou. Porque a sua expectativa era aqui. Aí a sua expectativa em relação ao Dodô, pastor da Comunidade da Graça, é aqui. Aí o Dodô comete um errinho com você desse tamanho aqui, ó. Mas você potencializa aquilo ao nível da sua expectativa. Não é o que ele fez. Quanto maior a expectativa, maior a possibilidade, maior a dor da decepção, maior. Teu colega de trabalho trai você, tem uma dor. Tua esposa trai você. Por quê? Porque a expectativa que você tinha em relação a um e ao outro é muito gigante. Seus pais erram com você, aquilo te ofende demais. Seu pastor erra com você. Eu tinha uma grande expectativa nele. Aí você fica ofendido. Ele já se acertou com Deus, pediu perdão, ajustou com quem tinha que ajustar, e você está lá ainda, ofendido. Por quê? Sua expectativa era gigante. Quem fica ruim na história? Você. Não vale a pena reter o perdão. Como Cristo perdoou então? Opção 1. Vamos aqui fazer um exercício de mente aqui agora. Estou encerrando dizendo: perdoai-vos uns aos outros assim como Cristo vos perdoou. Como é que é assim, esse assim como? Como Cristo nos perdoou? Primeira opção, para você decidir aqui hoje. Ele esperou você se arrepender, mudar de atitude, restituir o dano, para então perdoar você totalmente? Foi assim que ele te perdoou? Não é essa a opção. Não está grifada então. A segunda opção, ele perdoou você antes mesmo que você reconhecesse seus erros, seus pecados, suas maldades, pagando totalmente a sua dívida perante o Pai e tornando-se livre completamente. Qual a opção? 1 ou 2? Como é que Cristo te perdoou então? 2. Ele não esperou você se arrepender, mudar de atitude, batizar-se nas águas, ser membro da melhor igreja do mundo, que é a Comunidade da Graça. Ele não perdoou você, esperou você fazer tudo isso. Dar o seu primeiro dízimo, tomar a primeira ceia. Quando Cristo perdoou você então? Agora não é como, é quando. Quando? Quando, Barnabé? Antes de você nascer. Já imaginou se você começar a pregar o evangelho de uma outra forma, para dar um nó na cabeça dos caras? Barnabé chega lá no presídio e fala assim: vim dizer para vocês estão todos perdoados. Uma boa pregação, Barnabé. Vim aqui declarar para vocês que vocês estão todos perdoados. Mas eles estão encarcerados, estão cumprindo pena, estão sofrendo, mas eles estão perdoados ou não estão? O Lula está perdoado ou não?
está perdoado ou não? Ah, mas ele é mau. Então, ele é mau, vai continuar fazendo mal, por quê? Ele não sabe que foi perdoado, meus irmãos. Ou se ele não sabe, ele não recebeu, ele não creu, não se apropriou disto. Isto é pregar o evangelho. É dizer para as pessoas, Cristo já perdoou você. Você já imaginou você falar para um bandido, para um cara, um criminoso, um cara adúltero, um maledicente? Olha, eu quero dizer para você, você está perdoado. Jesus já pegou todo escrito de dívida que era contra você na cruz do Calvário. Ele já destruiu lá na cruz. O cara sai dali pensando, meu Deus, eu sou perdoado? O que eu estou fazendo com a minha vida? Se Deus me ama tanto, vamos ficar em pé, meus irmãos, meu horário estourou. O cara sai dali pensando, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou perdoado. Gente, que amor é esse? Que amor é esse? Como é que eu vou ficar longe desse Deus? Ou em relação agora à horizontal. Alguém vai lá para o Google e fala assim, cara, eu fiquei sabendo que o Osmar perdoou você, meu. Aliás, estive com ele a semana passada, o cara vai lá o Davi passar férias lá em Fernando Noronha contra o Guga. Fala, cara, estive com o Osmar ontem. Fala, não, o Guga dá até um ataque cardíaco nele, né? Porque ele sabe. Fala, cara, ele falou tão bem de você. Falou que os melhores momentos da vida dele foi aquela sociedade que vocês estiveram juntos. Vocês foram sócios, né? Cara, ele falou tão bem de você. Cara, ele tem um apreço por você. Ele tem uma admiração por você que você precisava ouvir isto. O Guga fica como na hora? Livre. Não vê a hora de estar comigo. Ele não vê a hora de pagar aquele bacalhau para mim. Aí ele pega um avião lá e me leva lá no Figueira Rubaiá. Aê, glória a Deus. Nós precisamos espalhar amor por esse mundo, meus irmãos. O mundo está muito cheio de ódio. E tem muita gente atormentada por espíritos malignos. Eu já vi gente ficar muito mal com isto. Contrair enfermidades. Ficar deprimido. Uma das grandes causas da depressão é a amargura. É o ressentimento. É a falta de perdão. Toma remédio, faz terapia. O psicólogo não sabe mais o que fala para você. Eu falei para você hoje o que você precisa fazer.